Artigo 8º da pena cumprida no estrangeiro. O artigo 8º do Código Penal Brasileiro estabelece que, se uma pessoa comete um crime no exterior e é condenada lá, essa pena pode ser considerada aqui no Brasil. Em outras palavras, a pena cumprida no estrangeiro pode diminuir a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime ou ser contada se forem idênticas. Para isso, vejamos Pedro e o roubo fora do país. Imagine que o Pedro viajou para outro país e cometeu um roubo lá. Ele foi preso e cumpriu uma pena de 2 anos. Quando voltou ao Brasil, descobriu que também estava sendo processado aqui pelo mesmo crime. Segundo o artigo 8º, o juiz brasileiro pode considerar os 2 anos que João já cumpriu no exterior. Se a pena no Brasil fosse de 3 anos, João só precisaria cumprir mais 1 ano aqui. Para um segundo exemplo, imagine que Pedro foi pego traficando drogas em outro país e cumpriu 5 anos de prisão. Ao retornar ao Brasil, ele foi acusado do mesmo crime aqui. Se a pena no Brasil fosse de 5 anos, Pedro não precisaria cumprir mais tempo, pois já cumpriu a pena no exterior. Isso mostra como o sistema jurídico pode ser flexível e justo, levando em conta as circunstâncias de cada caso. O artigo 9º traz a eficácia da sentença estrangeira. Ele trata da homologação de sentenças estrangeiras. Ele estabelece que uma sentença proferida por um tribunal estrangeiro pode ser reconhecida e aplicada no Brasil, desde que produza os mesmos efeitos que uma sentença brasileira, como por exemplo a reparação de danos do inciso 1º. Para isso, imagine que Maria, uma brasileira, foi processada e condenada por um tribunal na Espanha a pagar uma indenização por danos causados em um acidente de carro. Se a vítima do acidente quiser que essa indenização seja cobrada no Brasil, ela pode pedir a homologação da sentença estrangeira. Assim, a decisão do tribunal lá da Espanha pode ser reconhecida e aplicada aqui, obrigando Maria a pagar a indenização no Brasil. Outro exemplo se refere às medidas de segurança do inciso 2º. Suponha que Carlos, um brasileiro, foi condenado na França e, além da pena de prisão, foi submetido a uma medida de segurança, como tratamento psiquiátrico obrigatório. Se Carlos retornar ao Brasil, essa medida de segurança pode ser homologada aqui, garantindo que ele continue o tratamento necessário. Mas é importante entender que existem condições para a homologação desta sentença no Brasil. São eles o pedido da parte interessada. No caso de reparação de danos, a parte interessada, por exemplo, a vítima, deve solicitar a homologação, ou tratado de extradição ou requisição do ministro da Justiça. Para outros efeitos, como medidas de segurança, deve haver um tratado de extradição entre o Brasil e o país onde a sentença foi proferida, ou uma requisição do ministro da Justiça. Artigo 10º da contagem de prazo. O artigo 10º do Código Penal Brasileiro estabelece que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Isso é necessário para entendermos prazos importantes, como os prazos de prescrição, por exemplo. José cometeu um crime no dia 1º de janeiro. Se a lei diz que o crime prescreve em 5 anos, começamos a contar a partir do dia 1º de janeiro, e não do dia seguinte. Assim, o prazo de prescrição termina no dia 31 de dezembro, 5 anos depois. Já no cumprimento de pena, suponha que João foi condenado a 1 ano de prisão e começou a cumprir sua pena no dia 10 de março. O último dia de sua pena será o dia 9 de março do ano seguinte, pois o dia do começo, 10 de março, é incluído na contagem. No nosso artigo 11 do Código Penal Brasileiro, estabelece que nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos desprezam-se as frações de dia. Na pena de multa, desprezam-se as frações de cruzeiro, ou centavos na moeda atual. Exemplos: pena de prisão. José foi condenado a 30 dias de prisão. Se ele cumprir 29 dias e 12 horas, as 12 horas não são consideradas. Ele precisa cumprir os 30 dias completos, pois frações de dia não são computadas. Já na pena de multa, suponha que Joana foi multada em R$ 200,75. Os 75 centavos não são considerados na contagem da pena de multa. Ela pagará apenas R$ 200, pois frações de centavos são desprezadas. O artigo 12 fala da legislação especial. Ele estabelece que as regras gerais do Código Penal se aplicam aos crimes definidos por leis especiais, a menos que essas leis especiais digam algo diferente. Em outras palavras, se uma lei específica não tiver suas próprias regras,
as regras gerais do Código Penal serão usadas. Para isso, imagine que você está no mesmo jogo de tabuleiro de antes com seus amigos. O jogo tem um livro de regras principal, mas também tem algumas cartas especiais com regras próprias. Se uma carta especial não tiver uma regra específica sobre uma situação, você volta ao livro de regras principal para resolver a questão. Vamos usar um exemplo real para explicar. A lei de drogas, ela tem suas próprias regras sobre crimes relacionados a drogas. No entanto, se essa lei não disser nada sobre um aspecto específico, como a forma de calcular a pena, as regras gerais do Código Penal serão aplicadas. O artigo 12 do Código Penal brasileiro é como um plano B que garante que sempre haverá uma regra a seguir, mesmo quando as leis especiais não são claras. Começamos agora o capítulo 2. Do crime que começa no artigo 13 aqui, começamos a ter contato com a matéria de direito penal propriamente dita. Então, sem delongas, vamos em frente. O que diz o artigo 13? O artigo 13 do Código Penal brasileiro trata da relação de causalidade. Ele estabelece que o resultado de um crime só pode ser imputado a quem causou esse resultado. Em outras palavras, para que alguém seja responsabilizado por um crime, é necessário que sua ação ou omissão tenha sido a causa do resultado. Acidente de trânsito. Por exemplo, José está dirigindo e decide ultrapassar um sinal vermelho, causando um acidente que machuca Pedro. Nesse caso, o resultado, o acidente e os ferimentos de Pedro é diretamente imputável a José, porque sua ação de ultrapassar o sinal vermelho foi a causa do acidente. No nosso segundo exemplo, suponha que um médico, ao realizar uma cirurgia, esquece um instrumento dentro do paciente, que depois sofre uma infecção grave. O resultado, a infecção, é imputável ao médico, pois sua omissão, esquecer o instrumento, foi a causa direta do problema. O artigo 13 também traz dois parágrafos importantes. O primeiro, que fala sobre a superveniência de uma causa independente, menciona que se uma causa independente surgir depois da ação inicial e, por si só, produzir o resultado, a responsabilidade pelo resultado não é imputável à pessoa que realizou a ação inicial. Para entender, imagine que Maria empurra José, que cai e machuca o braço, no hospital, que é levado ao pronto-socorro e lá recebe um medicamento errado e tem uma reação alérgica grave. A responsabilidade pela reação alérgica não é de Maria, pois a causa independente, o erro médico, foi a que produziu o resultado. Já lá no parágrafo 2º, relevância da omissão, explica que essa omissão é penalmente relevante quando a pessoa tinha o dever e a possibilidade de agir para evitar o resultado. Aqui devemos ter atenção ao dever de cuidado. Imagine que um salva-vidas vê alguém se afogando, mas decide não agir, mesmo tendo a obrigação e a capacidade de salvar a pessoa. Se a pessoa se afogar, o resultado, a morte, é imputável ao salva-vidas, pois sua omissão foi a causa do resultado. Isso também se aplica ao amigo que joga o outro na piscina sem saber que este não sabia nadar. Neste caso, se ocorrer o afogamento, o resultado será imputado a ele, pois seu comportamento anterior, ao jogar o amigo na água, criou o risco daquele resultado. O artigo 14 do Código Penal brasileiro fala da consumação e tentativa de crimes. Ele define quando um crime é considerado consumado, ou seja, aconteceu de fato, e quando é considerado tentado. Vejamos então o que diz lá no inciso 1º. O crime é considerado consumado quando todos os elementos da definição legal do crime estão presentes. Ou seja, imagine que José decide roubar uma loja. Ele entra na loja, pega o dinheiro do caixa e sai. Nesse caso, o crime de roubo está consumado porque todos os elementos do crime, a intenção de roubar, a ação de pegar o dinheiro e a saída da loja, foram realizados. E lá no inciso 2, o crime é considerado tentado quando a execução é iniciada, mas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Suponha para isso que Maria tenta roubar um carro. Ela quebra a janela e tenta ligar o carro, mas é interrompida pela polícia antes de conseguir fugir. Nesse caso, o crime de roubo é tentado porque Maria iniciou a execução do crime, mas não conseguiu completá-lo devido à intervenção da polícia.
Por fim, o parágrafo único do artigo 14 define que, salvo disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Para ficar claro, se a pena para o crime de roubo consumado é de 6 anos de prisão, a pena para a tentativa de roubo pode ser reduzida para algo entre 2 a 4 anos, dependendo das circunstâncias